Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre política e o cristão e o exercício da cidadania. Então, qual que é o objetivo hoje? O nosso objetivo, meus irmãos, é refletir de forma apartidária, tá bom? Então, aqui, quando eu digo aqui apartidária, se você veio aqui hoje para saber o que o Felipe pensa sobre política, você se enrolou, porque eu não vou falar de questão direita ou esquerda, ou o que a igreja tem que, com relação a tomar partido. Mas nós vamos olhar por o que a Bíblia diz sobre o assunto. E o mais importante do que o Felipe acha é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Isso, com relação a isso, qual é o posicionamento da igreja? Qual é o comportamento do cristão com relação à política, com relação à cidadania? E também com relação aos nossos políticos, tá? Então, tem um texto aqui bem bacana de Tito, capítulo 3, que diz aí no verso 1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda obra. Então, o nosso objetivo é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz com relação à política e com relação ao qual é a posição do cristão, que o cristão tem que agir com relação a isso, qual é a nossa visão, tanto com relação à política, quanto com relação aos políticos, aos governantes, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Obviamente, não tem como esgotar todo o assunto, tá? Então, vocês vão ver que no decorrer aqui a gente vai utilizar alguns textos bíblicos, mas nós poderíamos fazer uma aula aqui só de alguns desses textos que a gente vai fazer. Tamanho a quantidade de assuntos que a Bíblia fala com relação a isso, tá? Então, nós vamos olhar aí de forma bem superficial, mas essa forma superficial já serve e muito como base para que a gente possa ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que é política, então? A gente, antes de iniciar, antes de a gente ver o que a Bíblia diz, a gente precisa primeiro entender o que é política, senão a gente não consegue ter aí uma clareza sobre esse assunto. Tá? Então, existem várias definições sobre o que é política, mas a geralzona, assim, que é bem aceita, e que se você jogar aí no Google agora, você vai ver que vai falar exatamente sobre isso, que é nada mais, nada menos do que a arte ou a ciência de governar. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que cada um de nós, de certa forma, somos políticos. Nós praticamos política, seja para governar a sua vida, as suas decisões. Obviamente, como cristãos, nós temos um governo superior acima de nós, que é Deus, mas, de certa forma, nas suas tomadas de decisões diárias, seja no governo da família, no governo da sua empresa, nós praticamos política. Nós somos seres políticos, tá? Então, cada um de nós aí praticamos isso. Então, o que a política, no modo geral, ela tem como objetivo? Buscar o bem-estar de todos, a segurança, prosperidade de todos. Então, ela precisa buscar meios igualitários, de oportunidades para que todos tenham o direito de prosperar. E seus principais objetivos são a liberdade, os direitos civis, que estão relacionados aí aos nossos deveres e direitos, e os deveres políticos também, garantir aí que pessoas possam se candidatar, possam votar, entre outros assuntos relacionados à política, tá? Até agora, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro aqui a definição e as responsabilidades aí que a política deve trazer? Não? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode interromper, tá? Fiquem à vontade. O que acontece? Se a gente está pensando que política é a arte de governar, o que acontece, então, quando não existe governo? Quando a gente fala de política, precisamos ter em mente que a presença dela é inevitável, sem política fica complicado. Então, lembra, política é a arte de governar, de administrar. Então, sem a presença dela, fica complicado. Então, dificilmente a gente vai ter algum país ou algo do tipo que não tenha a presença de um governo. Tá? Ela é extremamente inevitável, necessária e saudável, inclusive. Por quê? Existe uma vertente, uma ideologia, vou colocar assim, que se chama anarquia. Para quem não sabe, a anarquia, assim, de modo bem resumido, tá bom? É um conceito, um entendimento ideológico que entende que a gente deveria existir sem
a supervisão, a administração de um governo. Então, é um não governo. É uma não administração. Cada um faz o que quer. Só que isso é bem complicado. Isso já se demonstrou no decorrer da história, inclusive bíblica, que não é saudável, tá? E a sua presença sempre se revelou destrutiva. Um exemplo bíblico para a gente falar sobre isso, e quando a gente não tem um governo, do que acontece, é Juízes. Quando a gente olha para o livro de Juízes, Deus sempre levantou algum juiz, mas quando não tinha, era complicado. Então, por exemplo, o livro de Juízes termina com os dizeres: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, quando a gente não tem um governo, não tem uma administração para poder nos orientar, para poder zelar, para poder cuidar, trazer aí, como eu já pontuei, bem-estar, segurança, fica difícil, porque cada um faz aquilo que acha que deve fazer, e quando cada um faz aquilo que acha que deve fazer, a gente sabe que os resultados são catastróficos, tá bom? Por isso é que o autor de Juízes já faz questão de mostrar para a gente qual é o perigo de não se ter um governo, tá? Então, diferente aí, contrariando o que muitos pensam com relação à política, o problema não é a política. O problema não é o sistema em si. O problema é os homens. E aí, quando eu coloco homens, lembre sempre que é no modo geral, homens e mulheres. Porque a gente sabe que o pecado que reside no homem desde a sua gestação é o maior problema da humanidade. Então, o problema em si não é a política, mas sim dos homens que estão à mercê dela, que estão utilizando desse meio para poder se beneficiar de coisas próprias e fazendo uma política corrupta, egoísta, onde pensam só em si mesmo, onde não está nem aí para o povo. Então, acho que vocês nunca se depararam com isso, porque, graças a Deus, moramos num país que não tem esse tipo de situação, só que não. Então, assim, o problema não é a nossa política, mas são os homens que estão governando nossa nação. Tá? E, no modo geral, aí, todos os outros países onde a gente tem esse tipo de situação é por conta dos homens. Por isso que eu sempre gosto de falar, irmãos, não dá para a gente pôr a nossa esperança em homens. Nós pedimos a Deus para levantar pessoas honestas, justas e que vão buscar fazer algo correto aos olhos do Senhor, mas isso não pode ser a nossa esperança final, porque nós sabemos que o homem é corrupto desde a sua infância, tá bom? Tranquilo até agora? Uma dúvida? Não? Ok. E o que a Bíblia diz, então, sobre política? Agora a gente vai começar, então, a gente já conceituou um pouquinho do que é política, qual é o problema da gente não ter políticos governando a gente, ou não ter reis, enfim. A gente viu um pouquinho sobre isso, quais as dificuldades. Vimos também que o problema não é a política, tá? Então, tirem isso da cabeça de vocês. O problema é os homens que são pecadores mesmo, que não nasceram de novo. Então, esse é o problema. Agora a gente vai ver o que a Bíblia diz com relação à política. Então, quando a gente pensa em política, e já foi pontuado isso, que é a arte de governar, a gente precisa ter em mente que a primeira coisa que Deus fez para o homem, quando ele colocou ele lá no jardim, foi dizer para ele, ó, governem e dominem. E isso é muito importante, porque isso a gente chama na teologia, inclusive, de mandato cultural. Porque exercer política é exercer cultura também. E, infelizmente, é uma das coisas que os cristãos perderam em mente. Deixaram que déspotas, que homens pecadores, não tementes ao Senhor, exercesse esse tipo de influência política e cultural. Tá? A gente perdeu esse domínio, essa direção de Deus com relação ao homem, que é exercer governo e dominar. Porém, a queda desconfigurou isso, como eu disse. Então, o problema não é em si a política, a forma, porque foi um mandato de Deus para o homem. Domine, governe. Mas foi o problema da queda que deturpou isso. Então, hoje, os homens não fazem esse tipo de ação pensando no bem comum, mas em si próprios. Tá? É interessante que quando você olha para o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo outras coisas para ele. Vai dizer que Deus colocou ele no jardim para que ele cultivasse e guardasse. Olha que interessante. Cultivar é lavrar, é cuidar, é zelar para que multiplicasse aquilo que Deus tinha plantado ali.
e guardar, zelar pela segurança, pela proteção, bem-estar. E a gente sabe que no decorrer da história aí, da narrativa bíblica, não foi isso que Adão fez. Ele não guardou como deveria e permitiu que Satanás adentrasse ali e causasse o dano que causou. Então, pensem nisso. Então, governo é algo que Deus deu para nós, tá? Nós precisamos ser governantes. No Novo Testamento, a gente vê claramente esse princípio também de liderança, de governo. A gente tem dois textos áureos aí que falam sobre esse assunto, que é Romanos capítulo 13, dos versos 1 ao 7, e 1 Pedro capítulo 2, do 13 ao 14, tá? Mais especificamente até o capítulo 15. Aqui está até o 14, mas até o 15 eu acho que fala muito bem sobre isso. Como eu pontuei, é um tema muito vasto. Então, se a gente ficar só nesses dois textos, gente, vocês vão ver que a gente tinha aula aqui para umas 4 semanas, pelo menos, uns 4 sábados. Mas, como eu disse, a gente vai passar aí de forma bem sucinta sobre cada um deles, tá? Então, por exemplo, coloquem na cabeça de vocês, toda autoridade procede de Deus. As autoridades que exercem governo, elas são ordenadas por Deus. Ah, Felipe, mas não foi a gente que votou? Foi. Deus se utiliza desses meios da responsabilidade humana a fim de exercer os seus propósitos. Então, toda autoridade procede de Deus. Mas isso não significa que toda autoridade é de Deus. É temente ao Senhor. Isso não significa. Até porque vocês sabem que hoje o que há de países que têm líderes que estão oprimindo nossos irmãos, que estão aí, de certa forma, matando os nossos irmãos em Cristo, tá? Mas a gente não sabe os motivos, mas o que a gente sabe é que Deus permite que essas autoridades sejam levantadas. O próprio Jesus, ao se deparar com ali um governador, ele diz para ele assim, o próprio governador olha para Jesus e fala, mas Jesus, o senhor não sabe que eu tenho poder para te soltar? E aí Jesus olha para Pilatos e fala, meu amigo, você só tem aquilo que meu pai te deu. Você só tem esse poder porque foi meu pai que deu. Então, toda autoridade procede de Deus, mas não significa que toda autoridade é de Deus. Tá? A gente não entende. Então, por exemplo, hoje na China, nós temos... a China estava em crescimento espiritual, a igreja se levantando, e aí se levanta um ditador que começa a perseguir os cristãos. A gente não entende os motivos. Muitas vezes a gente pergunta, mas senhor, por que, se a autoridade vem do senhor, por que o senhor permite? Mas nós sabemos que hoje na China tem a maior igreja subterrânea do mundo. Irmãos estão lá servindo ao Senhor. A igreja não parou de crescer. Irmãos, a gente não entende isso. Mas põe uma coisa na sua cabeça, as autoridades vêm do Senhor, tá bom? Outro ponto, as autoridades existem para refrear o mal. O próprio Romanos, aí no capítulo 13, vai dizer isso, que ela é uma serva do Senhor para refrear o mal. Então, vamos lá, o contrário daqueles países ou daquela ideologia que a gente comentou, que é a anarquia, que diz que a gente não deve ter governo. Imagine viver num país sem governo, sem regras, irmãos. Cada um faz o que quer. Então, a autoridade serve para refrear o mal. Então, ela deve sim punir os malfeitores, ela deve sim exercer um papel de refrear a maldade, de trazer segurança para as pessoas de bem, sejam elas cristãs ou não, tá bom? A autoridade ela serve para isso, para refrear o mal. As autoridades servem a Deus quando exerce seu papel. E é interessante que, quando a gente estuda Romanos capítulo 13, principalmente no verso 4, a palavra ali que é utilizada para dizer que a autoridade, os governos são ministros de Deus, é a palavra diáconos, que é exatamente a ideia de quem serve. Então, as autoridades elas são diáconos de Deus. Olha que negócio doido. O apóstolo Paulo fala para nós que os governos, as autoridades, elas são diáconos de Deus para servir e trazer justiça e trazer o papel de segurança para o homem, tá bom? Por isso, se sujeitar às autoridades está completamente de acordo com a vontade de Deus. Principalmente quando a gente olha aí para 1 Pedro, capítulo 2, no verso 15, vai dizer que porque assim é a vontade de Deus.
Ele fala ali o contexto sobre se sujeitar às autoridades humanas, sejam reis, sejam soberanos, quer seja essas autoridades enviadas por ele, enfim, se sujeitar a isso é estar de acordo com a vontade de Deus. Mas não significa que a gente vai fazer tudo o que eles dizem, tá bom? A igreja sempre foi uma revolucionária, ela sempre foi como subversiva com relação a isso, a se opor às questões de que biblicamente são feridas. Então, quando, por exemplo, lá na China, sai o mandato de que o cristianismo é proibido, isso é contra os princípios da nossa fé. E por isso os irmãos estão lá evangelizando e continuam firmes. Nós nos revoltamos com relação a isso, nós se opomos. Então, não significa que se sujeitar à autoridade está, sim, de fato, de acordo com a vontade de Deus, mas nós não nos devemos sujeitar a ela por completo, tá bom? A gente se sujeita àquilo de que é justo, de que é correto, de que é aceitável, mas quando fere os nossos princípios, nós somos contra. Tanto é que em Atos capítulo 5, no verso 29, ao ser indagado ali o apóstolo Pedro com relação a por que eles estavam evangelizando, por que eles estavam pregando, falando de Jesus, e aí ele responde falando, convém mais obedecer a Deus do que a homens. Então, sendo assim, uma vez que as diretrizes do governo extrapolem esses parâmetros da palavra de Deus, nós devemos obedecer e respeitar. Não extrapolem, melhor dizendo, nós devemos obedecer e respeitar com alegria, sabendo que ela é serva de Deus, mas que quando fere esses princípios, nós devemos então se opor a eles, conforme a Bíblia diz que nós devemos fazer. Tudo bem, meus irmãos? Tranquilos até agora? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero perguntar, Não então, concordo, discordo. Pode falar, Pedro. professor, então, se eu sou cristão, eu não posso ficar fazendo comentário crítico contra o atual líder da minha nação? Pelo contrário. Uma provocação. Pelo contrário, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, mas, novamente, se tudo aquilo que os nossos governantes estão fazendo contra os princípios bíblicos, então, por exemplo, atentado contra a vida, o próprio Deus já disse que somente ele pode tirar. Então, tudo aquilo que atenta contra a vida dos homens, sejam por irresponsabilidade do governo, seja por uma falha de segurança, que diretamente tem falha do governo, nós devemos criticar e se opor, tá bom? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas não, isso não é errado, tá bom? Desde que nós façamos conforme os padrões bíblicos, de forma respeitosa, de forma correta e justa, como diz a palavra do Senhor, tá bom? Participação, então, do cristão da política. E aí a gente vai entrar agora diretamente sobre isso, viu, Fê? Quando a gente fala da participação do crente na política. Então, por exemplo, hoje e antigamente existia um pensamento aí muito errado, que era, cristão não tem que se envolver com política. O negócio do cristão é evangelismo, é discipulado, vamos deixar a política para os outros. E esse pensamento, meus irmãos, olha aí o que aconteceu durante quase 16 anos de governo, de um governo aí que completamente oposto aí às visões bíblicas, e não só no nosso país, como em outros lugares aí, onde os cristãos, com esse pensamento, deixaram de fazer participação na política, tá? Outros vão dizer, o papel do cristão deve ser tanto evangelizar quanto opinar. Então, quando a gente pensa que política é governar, é administrar, o cristão ele deve sim opinar e influenciar esse tipo de governo, esse tipo de posicionamento, cooperar para a construção de uma sociedade justa, igualitária. Então, o papel do cristão, sim, é opinar. Se o governo não está desempenhando um bom papel em prol da sociedade, sim, a gente pode opinar, sim. A gente pode ir contra esses princípios, tá bom? Essa forma de pensar de governo para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. Então, assim, rejeitem a ideia de que cristão não tem nada a ver com política. Como eu comentei com vocês, todos nós somos políticos e como cristão nós temos a obrigação de trazer, sim, os nossos conceitos bíblicos, irmãos, não existe outros conceitos mais justos e igualitários quanto os conceitos bíblicos.
Esquecem ideologias. As ideologias são ferramentas humanas. Quando a gente olha para as escrituras, e elas sim têm que ser o norte da nossa fé e da nossa visão de mundo e política, nós vamos ver que não tem nada tão justo e correto quanto a visão bíblica com relação a esse assunto, tá? Então, falando ainda um pouquinho sobre a participação, a gente vai ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente encontra distintos servos de Deus cuja vida política foi intensa, notória, decisiva e positiva para a sociedade. Seja uma sociedade cristã ou não. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu só vou pensar em coisas para os crentes. Não, gente, a gente tem que pensar em sociedade justa, igualitária e bem-estar para todos. Porque esse é o nosso papel como cristão. Tá? Então, por que não falar, por exemplo, sobre Abraão, que teve o seu papel aí fundamental, uma pessoa que foi reconhecida por muitos como alguém que tinha Deus, como alguém que exercia uma liderança certa, correta, justa. Moisés, Josué, Débora, Samuel, Davi, Salomão. Irmãos, todos esses fizeram e tiveram aí participação decisiva em várias situações. Tá? Então, sim, eu e você tem tudo a ver com política, irmãos. Tudo a ver. Quando a gente pensa, então, em reinos estrangeiros, esses primeiros a gente estava falando de um reino com relação ao povo de Deus. Mas e quando a gente pensa, então, em outros povos? Porque eu citei aqui, por exemplo, a China. É um país aí de um governo ateu, um governo que não teme ao Senhor. Mas mesmo em lugares assim, como, por exemplo, José serviu a um líder, a um rei completamente descrente do Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele serviu um papel de autoridade e que trouxe justiça, trouxe alimento para todo o povo daquela época, não só do Egito, como em todas as outras cidades. Por que não pensar, então, em Esther e Mardoqueu, que trouxe, através da sua influência política, o livramento para o povo de Deus, preservando ali o povo de Israel? Que pensar, então, de Daniel, irmãos? Um país completamente pagão, que servia a outros deuses. Mas Daniel fez a diferença ali como agente político, de transformação, de influência. Então, sim, nós devemos nos envolver a ponto de influenciar, de trazer os conceitos bíblicos e corretos dos quais o Senhor deseja para uma sociedade, tá? Tranquilo até agora, gente? Alguém quer apontar alguma coisa? Não? Ok. Participação ainda do cristão na política. Se somos pessoas politizadas, ou seja, pessoas que sabem dos seus direitos, dos seus deveres. Então, uma pessoa politizada não é uma pessoa que está lá na política, tá bom? É uma pessoa que entende dos seus direitos e deveres como cidadão. É imprescindível nós sabemos quais são os nossos deveres como cidadão. Você precisa saber. Você precisa entender qual é o seu direito. Inclusive de cobrar, de criticar, de expor o erro. Então, é imprescindível que, como seres cristãos, principalmente, e politizados, que entendem seus direitos e deveres, cumpram com seus deveres como cidadão. Bom, a gente viu, então, um pouquinho o que a Bíblia pensa sobre isso, e alguns exemplos de cristãos aí, de homens de Deus, servos de Deus que influenciaram. Agora a gente vai entender um pouquinho das nossas obrigações na política, para com a política. Primeira coisa, respeitar. A gente viu que toda autoridade procede de Deus. Então, irmãos, você pode não concordar. Respeite. Pode não ser o político que você gostaria. Respeite. Por meios legais, a gente pode protestar, a gente pode denunciar seus atos imorais, inclusive, tá, Fê? Então, pegando o exemplo de João Batista denunciou claramente o pecado de Herodes. Ele não estava criticando Herodes puramente por ele ser ou não justo com relação ao povo, tá? Ainda que a gente sabe que não era um governo de opressão ao povo judeu. Eles tinham uma liberdade religiosa, mas eles eram oprimidos. Eles eram servos de Roma. Mas, principalmente, os seus pecados e atos imorais. Então, a gente deve denunciar, sim. A gente não deve nos calar. Daniel para com Nabucodonosor, então, denunciou os seus pecados. Inclusive,
para o seu filho, aí aquele texto conhecido, pesado fosse na balança e foi achado em falta, onde ali o rei, de forma bem desrespeitosa com as coisas de Deus, Deus traz juízo e Daniel ali como homem de Deus traz essa denúncia a esse governo e expõe ali o pecado deles. Elias para com Acabe e Natã para com Davi. Então a gente não deve temer, a gente deve respeitar. Novamente, o respeito ele provém de Deus. É importante que a gente se sujeite. É uma vontade de Deus com relação a isso, mas nós devemos, de forma respeitosa, denunciar o pecado desses governadores. Devemos denunciar os erros deles, tá bom? Como cristãos, esse é o nosso papel. Outro ponto, interceder pelos governos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês oraram todos esse período aí, até mesmo anterior aí, nas eleições? Quantos de vocês oraram pelos seus governadores, pelos seus prefeitos, pelos seus, pelos seus aí deputados? Quantos de vocês oraram? Irmãos, eu confesso para você que eu poucas vezes eu fiz isso. E quando fiz foi lá na igreja porque alguém falou, vamos orar pelos nossos governadores. Mas é uma obrigação nossa, irmãos. É uma obrigação interceder pelos nossos governos. A rainha Elizabeth II, por exemplo, ela disse certa vez que ela tem mais medo de um crente de joelho do que todo o exército britânico. Porque a oração, gente, pode muito seus efeitos. Então a gente tem a obrigação, a Bíblia nos chama a interceder pelos nossos políticos, irmãos. Nós precisamos tirar momentos para interceder por eles, para pedir para que o Senhor direcione, dê direção, traga clareza, traga justiça e abata se for preciso. Tá? Então é extremamente importante a gente orar. Um outro ponto importante, influenciar de forma positiva. Como eu comentei aqui, muitas pessoas influenciaram de forma positiva, então a gente tem aí relatos bíblicos que mostram isso, e a gente precisa tirar essa ideia de que o fato de nós vivermos num país laico, a gente não pode, de certa forma, influenciar na política. Não, meus irmãos, a gente vive num país laico, não laicista, não ateu. Então, sim, eu não sei se vocês sabem, mas laico vem da ideia de leigo. Por quê? Porque a gente sabe que teve um período aí na Idade Média que quem governava praticamente era a igreja. A igreja tinha uma forte ação política. Ela levantava rei, ela ungia rei, ela tirava rei. Então, a ideia do Estado laico é o Estado não leigo, ou seja, separar o clérigo, que era o cara que estudava para questões religiosas, do leigo. Então, laico vem de leigo, onde a gente tem um governo que não tem uma influência direta, no sentido de a igreja determinar o que o país tem que fazer. Então, não é isso que a gente tem. Não é isso que a gente deseja, melhor dizendo, que a igreja fique determinando tudo, porque a gente sabe que nem todo mundo é cristão, nem todo mundo tem a nossa fé, e a nossa luta não é contra eles, mas são contra os principados e as potestades, e nós devemos evangelizá-los, para que eles sejam, de certa forma, alcançados. E nós precisamos entender que o fato de nós vivermos num país onde a religião não tem ação direta para com o povo, nós não vivemos num estado, num país onde a religião ela é isenta de influências. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada um das pessoas que estão ali servindo como políticos, irmãos, eles não são isentos, eles não são pessoas que eles não colocam os seus pensamentos e os seus desejos naquilo que eles estão tomando decisões. As pessoas não são livres de opiniões próprias. Não existe isso. Todos nós, de certa forma, governamos e administramos com base no que acreditamos. Então, por exemplo, você pega a bancada lá do PSOL, do PT, entre outras ali, que tem uma visão mais de esquerda. Quais são as suas pautas? São a defesa do LGBT, que terá lá vai as letras, vocês sabem muito bem que ele tem vários números aí, letras. Eles têm uma visão mais de olhar
para um Estado maior, um Estado grande, ou seja, um Estado influenciando, inclusive dentro da igreja, das decisões da igreja. Então, eles não fazem isso porque eles são isentos. Não, pelo contrário, essas são as suas vontades, os seus desejos, são as suas visões de mundo. Por isso que, como cristãos, nós devemos, com ética, com responsabilidade, sim, influenciar, trazer uma cosmovisão bíblica, persuadir em amor, sem intolerância. A gente não está aqui para impor nada, como eu já pontuei, quem convence é o Espírito Santo, mas nós devemos nos posicionar, inclusive para os rumos políticos da nossa nação. Então, sim, vivemos num país laico, mas isso não significa que nós somos seres isentos, seres que não têm aí, que carrega visões de mundo, que carrega a nossa crença. Então, tudo isso influencia na política. Por isso que nós, como cristãos, temos a responsabilidade de uma visão bíblica, influenciar, de trazer, sim, uma visão correta de mundo com base nas Escrituras. Tudo bem, gente? Ficou claro aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar algo? Não? Então, beleza. Então, vamos lá. Seguindo ainda um pouquinho com as obrigações do cristão para com a política, Daniel e seus amigos, sem precisar ser agressivos, sem precisar pegar em arma, influenciaram diversas vezes os pensamentos e as decisões dos reis aos quais serviam. Então, por exemplo, quando a gente vê lá os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma ordem que ia contra a fé deles, que era se prostrar a uma estátua do rei, mas eles permaneceram firmes em suas fés, em suas crenças, e isso influenciou a decisão do rei, a ponto de dizer, olha, a partir de hoje, só há um Deus, é o Deus de Israel, é o Deus desses meninos. Então, eles não precisaram pegar em armas, eles não precisaram fazer nada, eles só se posicionaram com as suas crenças, a sua fé. Então, influenciem, meus irmãos, de forma positiva, sim, na política. Não é correto que, como cristãos, a gente se omita, a gente não pode ser omisso diante de temas tão cruciais, como, por exemplo, aborto, eutanásia, clonagem, igualdade de gênero. Gente, me perdoem, eu disse que a gente está olhando para as Escrituras, o que ela diz sobre a política, de forma apartidária. Não estou aqui para falar de partidos e nem de ideologias, mas eu não consigo compreender como um cristão consegue apoiar partidos que têm como pauta esse tipo de assunto. Eu não consigo compreender. Ou essa pessoa ela não entendeu o que a Bíblia diz com relação à política e as suas obrigações como cristão para a política, ou ela realmente ela acredita nisso. E aí, desculpa, nem cristão essa pessoa é. Porque se ela apoia esse tipo de coisa, mesmo sabendo que a Bíblia não apoia, nem cristão ela é. Tá? Então, a gente não pode ser omisso. Tem gente que fala assim, eu não vou votar, eu vou votar nulo porque, não, eu não apoio nada. Gente, você está sendo omisso. Desculpa, isso é omissão e isso é pecado. Porque quando a Bíblia diz que você sabe fazer o bem e não faz, você peca. E como a gente pode fazer o bem com relação a isso? Votar certo, influenciar de forma positiva, tentar convencer em amor. Então, quando a gente se omite, nós estamos pecando sim, inclusive na política. Votar com consciência. Então, a gente tem que votar, irmãos. O voto, a gente vive num país democrático, a gente pode escolher. Já que a gente pode escolher, por que a gente não utiliza isso como uma arma para influenciar, para trazer um governo, que não é um governo em si, que é um cara crente, não é isso, mas que ele tema ao Senhor, de que ele tenha responsabilidade com a vida, de que ele não permita que coisas como gêneros, aí, igualdade de gêneros, liberação das drogas, sejam pautas para a sociedade, irmãos. A gente precisa olhar para isso e não ser omisso. Não é apoiar 100% tudo aquilo que um governo acredita, mas apoiar governos e pessoas que tenham como pautas contrário a essas coisas. Casamento homoafetivo, pena de morte, drogas, etc. Tá? Então, a gente precisa, como cristão, pensar nisso. À luz desses princípios, então, a gente tem que exercer com responsabilidade, amor e temor a nossa cidadania. Nós não podemos abrir mão disso. Então, nós teremos aí eleições o ano que vem. Não sejam omissos, não abram mão do direito de vocês.
Escolham com base nas escrituras, irmãos. Façam escolhas com base no que a palavra de Deus diz para nós, de acordo com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos.